Quais têm sido os seus valores que são importantes para você? Quais têm sido as suas crenças que têm te movimentado para fazer aquilo que de fato você nasceu para fazer? E que é a vontade de Deus para você? Muito prazer, me chamo Lauane Freire e eu sou uma facilitadora do conhecimento em desenvolvimento pessoal. Para você, mulher cristã, que deseja estar vivenciando de forma mais sábia e virtuosa na presença de Deus. E hoje eu vou trazer para você um conteúdo sobre identidade e necessidade de aprovação. Foi o tema do nosso clube no mês de outubro, e eu não poderia deixar de trazer um resumo aqui para você, trazer esse conteúdo que de forma tão forte e tão potente, pela honra e glória de Deus, foi impactante na vida de muitas mulheres que participou da gente no Clube de Outubro. Se você não sabe do que eu tô falando, deixa o seu Instagram aqui embaixo nos comentários, que eu entro em contato com você e a gente vai conversar sobre, para que você também possa participar do nosso clube. E de começo, eu quero te contar uma história. Há uma mulher que vamos dar o nome de Maria. Maria era uma mulher que não conseguia se ver dentro do seu guarda-roupa, nem mesmo nas escolhas pessoais ao sair. Sempre que saía não conseguia se encontrar ou se entender no ambiente que estava. Na maior parte das vezes, o próprio ambiente levava ela a pensar: o que eu estou fazendo aqui? Eu não queria estar aqui. E com isso, ela sempre ainda disposta a atender, acolher e ajudar o próximo ao seu lado. Mas, aos poucos, ela foi percebendo que aquilo parecia estar errado e ela só sentia mais vontade de chorar e se sentia frustrada diante das coisas que aprendia e vivenciava, mesmo sabendo que estava cercada de muitas coisas boas que Deus tinha preparado para ela. E ainda assim, ela não sabia nem o que queria ou como identificar os seus sonhos, vontades e desejos da sua própria escolha para vivenciar a sua vida de fato, dia a dia, buscando ser melhor. Foi quando, então, ela entrou num grupo de aconselhamentos. E dentro deste grupo de aconselhamentos, ela começou a descobrir que ela não conseguia identificar as suas necessidades, ela não conseguia dar ouvidos a si própria, ouvir o que ela gostava e, ao mesmo tempo, descobriu que tudo isso fazia parte de uma vivência lá de trás, aonde ela morava em um lar disfuncional. O pai era alcoólatra, a mãe precisando cuidar de tudo e aquela confusão sempre acontecendo dentro de casa levou ela a sofrer violências verbais, o que levou para a vida, e todas as vezes que ela pensava em si, ela automaticamente lembrava que ela não precisava fazer aquilo e que aquilo não era para ela, ou que não era o ponto, até que ela cumprisse as obrigações primeiro. E quem está dentro do clube sabe o que a gente fala sobre obrigações. Sendo assim, ela então foi descobrindo isso e descobriu que tudo isso tinha uma raiz em necessidade de aprovação, que gerou essas consequências para ela. Pois é, esse é um pouco da história de muitas de nós, inclusive eu me incluo nessa história em alguns pontos, da descoberta de como eu cheguei até aqui. Eu me via totalmente frustrada e em meio às vitórias que Deus me entregava e as coisas boas que estavam ao meu redor, eu não sabia quem eu era de fato e eu só estava chorando e seguindo rumos que eu era empurrada sem saber ao menos o que eu queria. E aí a gente começa estudando e tentando entender lá atrás o que aconteceu e vai descobrindo que convivia com pessoas que falavam muito mal de outras, que vivenciava situações que ao mesmo tempo poderiam ser abusos verbais, como no caso da Maria. E assim você vai se descobrindo e vai se vendo dentro dessas coisas. Gritos e várias outras coisas que a gente sabe que acontece por aí, mas não é o ponto agora. O ponto é, então, que você entenda de fato o que é identidade. Você já parou para pensar que não se trata só daquela carteirinha que você carrega? E assim, gente, parece um tema muito simples, principalmente para nós, mulheres cristãs. Essa menina está trazendo um papo de coaching. Não, não. Eu estou trazendo
ao seu consciente um conhecimento que vai justificar talvez muitas coisas que está na sua frente e você nem faz ideia do porquê elas estão aí. A identidade, ela é formada pelas suas vivências, experiências no ambiente que você foi criada, que você viveu desde o dia em que você nasceu. E com isso você foi crescendo e vivendo situações que se tornaram memórias. E essas memórias te trouxeram armas que muitas vezes são defesas, como orgulho, como medo, como a culpa, como a vergonha, para você não sofrer algo que você sofreu lá atrás. E ao mesmo tempo, coisas boas também que aconteceu e você criou raízes de forma que você consiga viver e agir diante de algumas coisas. O ponto é que, sabendo que você viveu nesses ambientes, muitas vezes a situação foi com você. E outras vezes nem foi com você, mas foi dentro do local que você vivia. O que é claro e fica aqui óbvio para você que essa experiência, sim, ela te influencia. E são coisas que você pode até achar que esqueceu, mas não. Elas estão lá dentro e você nem faz ideia. Com isso, você foi gerando os seus valores, as suas crenças e as regras que foram ditadas para te manter dentro daquela situação. E aí você precisa então entender o que é que você está vivendo hoje que responde, que é a resposta do que você viveu há muito tempo atrás e você foi trazendo como um fruto que muitas vezes você não está colhendo de bom grado. A identidade, ela te gerou esses valores, essas crenças. E o que são os valores? Os valores são as coisas que são importantes para mim. São as coisas que eu bato o pé e falo, isso aqui vale a pena. É por isso aqui que eu sigo, é por isso aqui que eu vou, é por aqui que eu tenho que levar e repetir e trazer para os meus filhos, para o meu próximo, para os meus amigos, quem vive ao meu lado. Isso aqui eu não abro mão. Esses são os seus valores. É de grande importância para você e você faz questão de cada um deles. Com isso, você foi gerando crenças, coisas que na sua cabeça foram se tornando repetidas, sem ao menos você falar, mas aquilo te limitou em algo, ou também pode ter te movido para algo. E aí, essas são as coisas que você dá foco para viver e elas te levam a ter uma ação. Quais são as crenças que você tem pensado aí que pode estar te prendendo ou te travando para não dar o passo diante daquilo que você deseja e você não está conseguindo perceber? Escreve aqui embaixo o que possa ser essas crenças. Eu vou dar até uns exemplos. Eu não quero mais saber de homem nenhum. Não quero. Eu não preciso de homem. Eu vou ser dona do meu dinheiro. Escreve aqui embaixo. Eu não quero mais essa história de amiga, porque eu sei que tudo é falsidade. Escreve aqui embaixo. Eu tô falando isso, gente, porque de fato acontece e é verdade. A gente estuda dentro do curso de mentoria para mulheres que é justamente algo que nos ronda de forma imperceptível e a gente começa até a encontrar pessoas que estão nessa situação que nós não queremos encontrar, porque o foco do nosso cérebro está nessa questão. É uma crença e ela me move para onde eu vou. Já viu aquela história de que quando você está grávida, você encontra um monte de grávidas? De quando você quer um carro vermelho ou você não gosta de um carro vermelho, você vai ver vários carros vermelhos na sua frente? O seu cérebro está dando foco para aquilo. É algo que ele pegou e falou. É para isso que ela quer, então vamos. Entende? Isso tudo está fazendo sentido para você? Eu espero que sim. Se está fazendo sentido, escreve aqui embaixo. Está fazendo sentido até agora para eu saber que você está aqui e que você, mesmo sabendo que a gente não conseguiu ter a live hoje, sim, você que não sabe, lá no meu Instagram, toda sexta-feira nós temos live às 20 horas. E a gente vai falando sobre muitas dessas coisas que eu venho aprendendo, que me moveram nesses últimos 4 anos e que me movem e que não dá para ficar parada falando ou guardando só para mim. Eu preciso repassar
para que você também possa ser abençoada e edificada para buscar e se encontrar diante das coisas que você tem vivido. Como eu falei lá atrás, a Maria, ela descobriu que tudo isso estava enraizado em um vício de aprovação. E sim, gente, como diz Joyce Meyer no livro dela sobre o vício de aprovação, a necessidade de aprovação ela é um vício perigoso tal qual o fumo, a bebida alcoólatra e outras coisas mais. A bebida alcoólica e outras coisas muito mais. E com isso, ela descobrindo, a Maria, que descobriu que estava com esse vínculo na necessidade de aprovação, eu quero trazer para você outros pontos que a aprovação, que é aquela questão que de algum jeito você se entrega para viver de forma que o outro te aprove, com base no que o outro acredita, com base no que aquela pessoa pode ou não gostar, ou aquele grupo, ou vice-versa, ou até mesmo uma pessoa que você nem saiba que está dando tanta importância para a opinião dela e talvez você esteja sim dando importância. Um dos sintomas, vamos dizer assim, da necessidade de aprovação é a baixa estima, a culpa, a vergonha e o medo. Sim, já pensou nessas 4 coisas? Se você crê em Jesus, você se tornou filha. E sabendo que você se tornou filha, você precisa começar a vencer esses passos. E aí é que entra a questão, que muitas vezes você vai achar que eu vou entregar aqui para você o beabá todinho para você se livrar de tudo isso. Não, eu venho aqui para te entregar o conhecimento e trazer para o seu consciente aquilo que você precisa pensar para buscar de Deus uma resposta, uma oração e a cura, porque só vem dele. Com a questão do medo, da vergonha e da culpa, tudo isso leva você até mesmo a não se vestir como você gosta, como você se sente bem. Você começa a entrar em tendências, você começa a puxar o básico. Lembra da última live que a gente fez? Se você não estava presente na live, ela tá salva lá no meu Instagram, pode dar uma olhadinha lá. Você se permite viver a base de outras pessoas, as tendências e o guarda-roupa de alguém que muitas vezes nem te representa. E aí você fica naquela confusão até mesmo para escolher o que vai vestir. Sim, gente, isso está interferindo na sua estima, tá? Isso está interferindo na sua personalidade, isso está interferindo na sua autenticidade. Trazendo então o medo, porque se você não se posiciona como quem você é, você não vai conseguir dar passos adiante do que você precisa fazer. E o medo vai te paralisar. A vergonha de ser quem você é vai te esconder mais ainda de quem você deseja ser e precisa de fato ser. Porque Deus nos fez únicas e cada uma de nós precisa viver e agir diante da história que Ele escreveu para nós. E o medo e a vergonha vão praticamente nos escondendo. Lembra? Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Porque você começa assim a agir como alguém que muitas vezes, como eu já fui, não tem nem vontade ou a responsabilidade ou o prazer de dizer que sim, eu sou cristã. Sim, eu creio que Jesus veio para me salvar. Sim, eu sou da igreja. Sim, gente, eu já tive vergonha disso. Sabe por quê? Porque no meu tempo eram muitas críticas para quem era evangélica. E aí, a culpa e a vergonha não me ajudavam nem mesmo a dar passos para cumprir o propósito que nos foi entregue, levar a mensagem do evangelho ao próximo. Olha só como você automaticamente, ao invés de caminhar para frente, você vai caminhando de volta para trás. Faz sentido para você? Levando então a culpa, porque aí você começa até a se julgar e se culpar, dizendo: por que eu sou assim? Por que desse jeito? Por que eu fiz isso? Você está mesmo dizendo que Deus fez você errado? Você teria coragem de olhar para a menininha de 5 anos que você foi lá atrás
e dizer para ela que ela foi um projeto errado? Então por que você fala isso para você? Por que você murmura? A murmuração não é agradável a Deus, em nenhum dos sentidos. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? E com isso, você se vê dentro, então, do que eu sempre falo lá no meu Instagram, que são coisas que eu fui aprendendo. Gestão de tempo, gestão da sua vida e das suas responsabilidades. Por quê? Porque você começa a procrastinar, você começa a não ter a ação no tempo que deveria e vai sempre empurrando com a barriga e procurando as coisas mais fáceis de se obter. Porque assim tá tudo bem e eu não vou atrapalhar ninguém, ninguém vai falar de mim. Para você ter ideia, para eu estar aqui, era bem mais complicado do que tem sido agora. Mas aos poucos eu venho pedindo a Deus a vontade e a força para fazer aquilo que Ele me ordenou que eu fizesse. Você entende como tudo isso está ligado num ciclo vicioso que te leva simplesmente a ficar dando voltas ao invés de você pegar o caminho e a estrada que Deus trilhou para você, que pode ser até estreita. Não, ela é estreita, mas ela é aquela que vai te levar de fato a viver a vida eterna. E aí você fica voltando ao invés de seguir. É tão óbvio, gente, que essas coisas, elas podem te travar, elas te travam. Que se eu falar para você, até principalmente no vestir ali, que se eu falar para você assim, quando eu estudei sobre estilo e tal, é muito engraçado que a gente tem uma atividade dentro da dinâmica da consultoria que você precisa fazer uma pasta no Pinterest sobre um estilo secreto. O que você usaria se fosse só você nesse mundo? E é impressionante como você se sente livre para escolher o que realmente de fato você gosta. Eu fiz essa experiência. E quando eu olhava para a pasta de estilo secreto com a pasta que eu desenhava o ideal, existe interferências e uma diferença muito assustadora que me levou a refletir e me trouxe assim claramente na época com a minha professora, com a minha mentora, que eu estava criando o meu ideal para vestir porque eu queria agradar as pessoas. Inclusive tinham pessoas especiais que eu estava considerando, mas eu não estava considerando o que é que eu gostava de vestir. E é muito, muito melhor e libertador quando você se veste. Responde para mim aqui, se não é. Libertador quando você se veste com uma roupa que você gosta muito. E que você sai na rua e fala, pode vir, pode falar. Eu fiz isso essa semana. Eu precisei ir ao mercado e para quem me segue no Instagram sabe que eu tô com a pulguinha de colocar sempre o tênis esportivo com um vestido. Nunca fiz, mas é algo que tá lá no meu estilo secreto e que eu gosto. E como a gente fez as dinâmicas dentro do clube, eu falei, é isso que eu vou fazer agora. E essa semana eu fui fazer compras com o vestido e o tênis esportivo. E uma bolsa de crochê que eu amo bastante, que a minha mãe fez pra mim, mas que eu fico tipo, é assim mesmo, eu não vou ficar com uma cara estranha, porque parece que... Não parece, eu gosto. E eu fui. Gente, e de fato, é libertador. É libertador você andar pensando. É de fato livre na sua cabeça, fica livre a sua cabeça de falar assim, nossa, tem alguém me olhando. Será que tá bom essa roupa? Tá tudo bem, só foi. E se livrar de todas essas coisas, então, não significa que você não vai viver isso para sempre. Mas significa que você vai encontrar caminhos que Deus vai te direcionar pelo Espírito Santo para você não paralisar nessas questões da sua vida. E aí eu te trago a opção agora de como você pode dar os passos para você buscar
a guia e a luz do Espírito Santo para vencer essas coisas dia a dia. E o primeiro passo, que parece óbvio, mas que a gente simplesmente não faz, é oração. Mas eu não estou falando da oração de 5 minutos, de 3 minutos, que você só ora de manhã e de noite, o que você faz ali uma oração no teu devocional. Eu estou falando de uma oração de entrega. Agora que você tem consciência de algo, de coisas que podem estar ali perpetuando, interrompendo e paralisando as suas ações e a sua identidade, que é ser filha de Deus e cumprir as responsabilidades, faça essa oração de entrega, de devoção, de conversa. Ele é nosso pai, ele é nosso amigo, ele é nosso terapeuta, ele é nosso médico. Não tem ninguém melhor que ele para nos ouvir. Então faça a sua oração de entrega. E aí você parte para a segunda coisa, que provavelmente, se como lá Maria, você viveu situações de questões que você precisa perdoar alguém, peça a Deus para te dar forças e te ajudar a perdoar essas pessoas. E aí você entra no terceiro passo, que é abençoar essas pessoas. Abençoar a sua própria vida e a vida do próximo ao seu lado. E por último, e não menos importante, não faça murmurações, reclamações. Murmurações e reclamações geram contendas. Muitas vezes não é contenda com o próximo, mas contenda consigo mesma. Não reclame. Principalmente, se Deus te mostrou que existe uma pessoa que você precisa perdoar, não fale dessa situação para ninguém que não seja para ele. Porque se você vai falar dessa pessoa para outra pessoa, você pode deixar a pessoa com raiva e aí vai gerar outro ciclo e outras situações que não são relevantes e que não é o seu papel como filha de Deus. Então entenda quais têm sido os seus valores que são importantes para você. Quais têm sido as suas crenças que têm te movimentado para fazer aquilo que de fato você nasceu para fazer. E que é a vontade de Deus para você. E então, entenda as regras, a disciplina e a responsabilidade que você tem para fazer com prazer, para viver de fato quem você nasceu para ser. Eu espero muito ter te ajudado com esse vídeo. Então, toma vergonha na sua cara e vá fazer o que precisa. Até a próxima!